A paz do Senhor a você, ouvinte do programa A Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. É bom estar aqui com você, mais uma vez, para nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD, onde todo domingo nós temos nas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus e demais denominações que utilizam essa revista como referencial para os seus estudos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Estamos juntos aí meditando sobre as propostas das lições aos domingos. E a lição de hoje é a lição de número 4. Inicialmente quero fazer um comentário com vocês. Ao ler, antes de gravar os vídeos, eu tenho que preparar, fazer um arquivo de slide, colocar os principais tópicos para trabalhar e passar para vocês, porque esse programa tem a intenção, o objetivo de contribuir com os alunos e para com os professores das escolas bíblicas, ao prepararem as suas aulas antecipadamente, no caso os professores e professoras, e os alunos de estudarem previamente as lições, para que no momento da aula os alunos e os professores já tenham um estudo prévio, para que haja um diálogo entre os professores, professoras, alunos e alunas, para que haja um crescimento no conhecimento e aplicação prática na vida das pessoas que estão envolvidas na escola bíblica dominical. Ao preparar esta lição, deparando-me com o título, Gerados pela Palavra da Verdade, olhando os tópicos que respondem ao título, Relação entre os pobres e os ricos da igreja. É o primeiro tópico da lição, respondendo ao título. Olha o título, Gerados pela Palavra da Verdade. Depois, a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Está respondendo o que no título? Segundo tópico, Deus só faz o bem. E o terceiro, primícias de Deus entre as criaturas. Nós vemos aí que o primeiro tópico faz parte de uma perícope e o segundo de uma outra perícope. Eu já venho comentando há muito tempo sobre a dificuldade nos comentários da CPAD em relação ao título, à resposta do título nos tópicos, a conclusão, a necessidade de haver uma coerência e coesão a respeito disso. E eu, sinceramente, pensei em não fazer comentário, em não postar essa lição, como outras lições que eu já tenho falado ao longo do tempo, e até disse que ia evitar de falar sobre isso. Infelizmente, nós vemos que a nossa casa publicadora, que é a nossa referência para a denominação, que traz a orientação do ensino, tem pecado nesse sentido, no sentido de trazer um desenvolvimento, uma lição coerente no título, os tópicos, os comentários que estão aqui. Então você vai perceber que durante a exposição da lição que vou trazer para vocês, os tópicos estão mudados e deixo somente 2 tópicos, procurando responder ao título da lição, uma vez que todos os alunos e professores de escola dominical procuram pelo título da lição. Portanto, estou mantendo o título e estou fazendo um trabalho aqui nos tópicos, procurando fazer uma relação maior com a relação do título. Então você, ao estudar, vai perceber isso aí então na sua lição, no comentário e no arquivo de slide. Eu aproveito para que você que é professor, professora, aluno, possa trabalhar essa questão dessa coerência, coesão entre as partes da preparação da aula, que sirva para você como um exemplo didático para melhorar na sua apresentação também. Vamos então à leitura bíblica desta lição e na sequência trabalhando então com os tópicos e a conclusão desta lição. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós vamos estudar nesta lição sobre a relação, as diferenças que existem nas comunidades cristãs. Como existia na época de Tiago, também acontece nos nossos dias hoje, as diferenças sociais. A comunidade cristã, formada de pessoas com origens sociais diferentes, pessoas com grande poder aquisitivo, também pessoas com pequeno poder aquisitivo. E aqui nós vemos como lidar com essa situação, ou seja, orientações em relação a essa relação entre as classes sociais. E aqui nós vamos ver Tiago trazendo informação dentro desse contexto que já comentei desta lição. Vamos tentar fazer aí uma ligação entre as duas palavras, aonde que as pessoas geradas pela palavra da verdade podem ser de qualquer condição social e que deve haver uma comunhão dessas pessoas e que devem focar o que é de mais essencial, que é a salvação de suas almas, a regeneração pela palavra da verdade. Por isso, a conclusão da lição, o tópico final, onde é evidenciado a necessidade do reconhecimento da dádiva de Deus, do dom de Deus, da bondade de Deus. Uma adoração a Deus por essa bondade, por essa misericórdia e o reconhecimento, levando as pessoas a olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus, para o alvo que é estar com Deus e passar por cima das dificuldades, do sofrimento, com firmeza, confiando na providência e no cuidado de Deus. Vamos então ao primeiro tópico desta lição. A pobreza, na sua miserabilidade, condição extrema, ela tira do ser humano as condições básicas de sobrevivência. Quantas pessoas que passam grandes necessidades, pessoas que estão sofrendo, morrendo, muitas vezes por causa da sua condição social ao redor do mundo. Pessoas com uma diferença muito grande em relação a outras pessoas que têm uma vida mais regrada, uma vida mais abastada. Na igreja primitiva, na época de Tiago, nós vemos que a igreja era composta de principalmente duas classes sociais bem distintas, diferenciadas. Porque nós vemos que existiam pessoas ricas que haviam já se convertido ao Evangelho e pessoas pobres, na sua maioria, grande quantidade de pessoas pobres, escravos, uma condição social muito diferente do que nós vemos nos nossos dias, a diferença muito grande. Pessoas com origem diferente na classe social, no modo de viver, nas suas atitudes, e que chegam na igreja e que são chamados para ser iguais. Pessoas que recebem orientação de que não são diferentes, que independente da sua classe, devem conviver juntos, salvos em Cristo Jesus, sem diferença. Romanos 2:11, Colossenses 3:11, reforça esta palavra do apóstolo Tiago, que nós não devemos fazer acepções de pessoas. Agora imagine essas pessoas chegando de origem diferente, de modos de viver diferentes, numa comunidade única, e agora aprendendo que não pode fazer acepções de pessoas. Que não existe pessoas superiores às outras, mas são pessoas que estão em condições de igualdade diante de Deus. É uma quebra de uma cultura, é uma quebra de um modo de comportamento que era predominante na sociedade na época de Tiago. Os pobres, ao ingressar nessa comunidade, eles têm um duplo benefício. Além da sua salvação, do novo nascimento, eles são acolhidos de forma totalmente diferenciada da sociedade local, porque são tratados em condições de igualdade, como seres humanos dignos de ter uma vida junto com os demais. Então, eles percebem essa grande diferença na sua vida. Algo que vem transformar de maneira significativa a vida dessas pessoas. Bem diferente dos ricos, que pela Bíblia, do contexto que eu deixo aí no arquivo de slide que você pode consultar, nas citações, geralmente formado por judeus, com posse de grandes propriedades, de riqueza, e que são constantemente chamados a atenção ao longo dos textos bíblicos, principalmente nos profetas,
pela sua atitude em relação aos pobres. Nós vemos que pela própria lei, que nos traz vários textos que demonstram a preocupação de Deus e que tenta corrigir através da lei alguns benefícios para que os pobres não fossem totalmente esquecidos, as viúvas, os órfãos, onde nós vemos da colheita, que aquilo que cai, que fica, não podia colher, o pobre poderia passar e recolher, e entre outras leis ou textos da lei, que nós vemos aí uma proteção para o menos favorecido, para o oprimido. Então o rico recebendo constantemente um alerta para que não pisasse, para que não desprezasse aquele que é mais pobre. Nós vemos isso antes do próprio Evangelho, essa preocupação de Deus. Nós vemos que essa preocupação, mas com o evento do Evangelho com a igreja, nós vemos essa diferença que eu já citei, com esse tratamento que passa a ser mais radical, vamos dizer assim, na relação entre o rico e o pobre. E a Bíblia, ela demonstra ou deixa claro que o rico tem uma tendência para a arrogância, tem uma tendência para se sentir superior por causa da sua condição, e faz um alerta para que ele venha a olhar para a sua situação e para que tenha um comportamento diferenciado. Nós vemos no exemplo do rico que chegou até Jesus, quando Jesus pede para que ele distribua os seus bens. Ele fala, chega Jesus, quer seguir Jesus, ele fala, siga os mandamentos. Jesus sabia que ele já tinha isso forte na sua vida. Ele diz, não, eu já sigo. Então, mas tudo bem, então você vai lá, vende tudo que tem, reparte e me siga. E ele vai e desaparece. A exigência para o rico, dentro daquela sociedade, daquele contexto, era muito grande. Era abrir mão da sua riqueza, era, vamos dizer assim, se rebaixar no sentido humanamente falando, socialmente falando, conviver com as pessoas que até então, por eles, era ignorado, como irmãos, ter uma relação com eles como irmãos e irmãs em Cristo Jesus e em situações de igualdade. Vejam a grande diferença que era para o rico e para o pobre. Imagine dentro dessa comunidade o que estavam sofrendo. Se Tiago está escrevendo, porque estava vendo essa grande dificuldade, uma grande diferença de conceito, diferença de cultura, dentro de uma cultura maior, que era a cultura da sociedade, fazendo uma subcultura, que é a cultura do Evangelho, da comunidade cristã, que tinha que ter um comportamento diferente do que a sociedade em que eles viviam. Podemos dizer que o rico, da época de Tiago, vive de um mesmo contexto dos nossos dias? Nós temos que fazer a contextualização. Ao meu ver, bem diferente. Ainda que existe a necessidade de um tratamento igualitário, mais próximo, nós vemos que a condição hoje exigida de alguém que se converte de riqueza não é a mesma da igreja primitiva. Nós vemos que a situação era outra, no início da igreja, o crescimento. Mas a questão da acepção de pessoas deve ser observada. E as pessoas, mesmo com condição financeira maior, tratar as demais pessoas em situação de igualdade, com respeito, no sentido de que são irmãos em Cristo Jesus e irão morar no céu da mesma maneira. Porque Tiago evidencia que Deus trata com justiça, sem acepção de pessoas, trata com justiça tanto o rico como o pobre. Deus não faz essa diferenciação. E chama-nos a atenção que nós devemos olhar para esse exemplo de Deus e aplicar na nossa vida, no nosso relacionamento, junto aos nossos irmãos e irmãs na nossa comunidade. Chamando a sua atenção para nós verificarmos como tem sido o nosso comportamento, a nossa atitude com pessoas que têm classe social diferente, condições sociais diferentes um do outro. Como que a igreja está tratando essa situação dentro do nosso convívio? É um momento especial para nós pararmos e refletirmos e analisarmos como está a situação e tratarmos isso, como Tiago convida os seus destinatários a tratar também. Ricos ou pobres, o fundamental, o essencial na nossa vida é nós buscarmos andar segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus e preservarmos a nossa salvação, que é a maior riqueza que nós temos, que é o bem mais valioso que nós temos. E que venhamos aprender cada vez mais a conviver com pessoas
diferentes, pessoas de origem diferente, com classe diferente, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, e que o nosso convívio seja exemplo para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para que eles possam querer experimentar também essa vida que nós vivemos. Nós convivermos de uma forma tão sadia, tão bonita, tão gloriosa, que levar as pessoas a querer conviver conosco também. Dessa forma não será preciso tanto esforço na pregação do Evangelho, porque a própria prática vai levar as pessoas a querer conhecer e experimentar desse Evangelho que transforma as pessoas e tratam de forma que as pessoas venham a tratar-se de maneira igualitária, com respeito, com amor, independente das suas diferenças. Por isso eu quero rever com vocês o verso 8 e 9 de Tiago para fechar esse tópico. Se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo bem. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, estão cometendo pecado, e a lei os condena como culpados. Então nós vemos que a epístola deixa claro que a acepção de pessoas é pecado. Então, não vamos viver em pecado, mas vamos seguir a orientação do Espírito Santo de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Que vivamos em união, que vivamos em amor, independente das diferenças que existem no nosso meio. Vamos à aplicação prática desse tópico. Você faz acepção de pessoas? Qual tratamento você tem dado ao rico e ao pobre? Existe diferença? Você tem reclamado de sua condição social? Lembre-se que o mais importante é a salvação que nós temos e o convívio em comunidade, em união, em amor. E esperarmos estar com o Senhor para todo sempre. Nós vemos que Tiago aqui nos alerta a não confundirmos qual é a fonte do bem. Aonde ou de onde é que nós recebemos o bem? Da onde que nós recebemos os dons? Da onde que nós recebemos a dádiva, a graça sobre a nossa vida, sobre a nossa salvação, sobre tudo que nós temos, enfim. Qual é a fonte de tudo isso? Tiago aqui chama atenção para nós não confundirmos a fonte, ou para nós não olharmos para nós mesmos como se nós mesmos fosse fonte de muitas bênçãos que nós temos ou pela situação em que nós temos. É evidente que o ser humano ele participa ativamente do seu futuro, da sua vida, mas não pode, em hipótese alguma, desconsiderar que no controle de tudo está Deus, que é Deus que concede a todas as pessoas, independente da sua posição social, do seu gênero, independente da sua cor, da sua nacionalidade. Deus é quem age em todo mundo, na vida de todas as pessoas, como o doador de todas as coisas, o doador do bem. Por isso, devemos estar atentos para não confiarmos demasiadamente em nós mesmos, no sentido de acharmos independente de Deus. Acharmos que nós, por nós mesmos, somos merecedores daquilo que nós temos, que é concedido na nossa vida, e esquecer que, acima de tudo, tem um Deus, que é o Deus doador, que é o Deus que controla, que é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Todas as pessoas que creem na obra expiatória de Cristo, que creem na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para a justificação diante de Deus, todas as pessoas que vêm a Deus nessa condição, ela é aceita por Deus e ela é justificada por Deus imediatamente, por meio da obra de Cristo. Ou seja, a pessoa independente da sua situação, estando separado de Deus, ou desligado de Deus, que é o sentido da religião, do latim religare, que é religar o ser humano com Deus, uma vez afastado, distante, conforme nós vemos bem claro isso em Romanos. Então nós vemos
Deus aceitando o sacrifício de Cristo e depositando na conta daquela pessoa que aceita esse sacrifício, esse depósito na sua conta, como nós vemos na explanação de Romanos 4, quando fala a respeito de Abraão, Gênesis 15:6. Então todas as pessoas que reconhecem a obra de Cristo como única e suficiente e que faz a religação com Deus, aceita, é justificado diante de Deus, conforme nós vemos as citações bíblicas que eu deixo para você no meu arquivo de slide. É só você baixar o arquivo e fazer ali o seu estudo, as suas comparações. Outra questão importante que deixo aí nesse segundo tópico é que maior que o sofrimento, que a angústia, que as aflições, que nós vimos já nas lições anteriores, que faz parte do contexto dos destinatários de Tiago, maior que tudo aquilo que eles estavam passando e sofrendo, é a dádiva da regeneração de Deus, da regeneração pela palavra da verdade, esta palavra que transforma, independente da condição social, independente, como já disse anteriormente, da nacionalidade, da cor, independente de qualquer coisa. Conforme Efésios 12:8, mediante a fé em Cristo Jesus, receber a justificação diante de Deus e ser como principalmente a igreja primitiva, esses que foram salvos, como primícias da transformação, da regeneração causada pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primícia. Que privilégio tiveram aquelas pessoas que foram os primeiros a ter o contato com o Evangelho, ter as suas vidas transformadas. Que privilégio! Que muitas pessoas, ao qual Tiago estava escrevendo, as quais Tiago estava escrevendo, pessoas que muitas vezes estavam focando no seu sofrimento, na sua angústia, nas suas dificuldades, e esquecendo do maior privilégio que era o encontro, que foi a transformação que houve nas suas vidas e a promessa do Deus que é fiel para a vida após a morte. Essa promessa que é dada à igreja do Senhor, de algo muito melhor do que nós temos aqui. Não quero dizer com isso que nós temos que ser autocomisseradores. Não quero dizer com isso que nós também devamos olhar para o sofrimento e se sentir o mais sofredor do mundo e se fechar numa redoma e focar no sofrimento. Não. Mas quero dizer que nós temos que levantar a nossa cabeça, nós somos salvos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, temos a promessa de Deus na nossa vida e devemos enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, confiando que Deus é o Deus que nos gerou pela palavra da verdade, que transformou a nossa vida e que tem algo muito especial para nós na eternidade. Focarmos nisso, focarmos nessa esperança que está acima de tudo. Essa esperança que vem nos motivar a enfrentarmos as dificuldades e olharmos, como diz o autor dos Hebreus, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não focarmos na nossa condição social, no nosso sofrimento, nas nossas dores, mas focarmos em Cristo, na sua obra expiadora, que é essa obra que nos trouxe uma nova esperança, que nos trouxe uma mudança de vida, que nos trouxe a certeza de que Deus está conosco, independente das circunstâncias. Você tem sido grato pela misericórdia de Deus? Você tem focado o lado negativo das provações, do sofrimento, ou o lado positivo das primícias, dos salvos, participantes da glória de Deus? Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata com justiça tanto os ricos como os pobres.
Nós vimos nesta lição que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a condição social, se a pessoa possui bens ou se a pessoa é um miserável no sentido financeiro, a pessoa passa por dificuldades ou não tem nenhum prestígio no estado social. Deus olha o ser humano em condições de igualdade. Deus busca a justiça. Ele é o Deus de justiça, o Deus de misericórdia, o Deus de amor. Então nós vimos nesta lição que principalmente na igreja primitiva, o rico, ele tinha uma grande dificuldade para aceitar o evangelho, porque muito diferente de nós hoje, na nossa sociedade, o rico tinha que abrir mão da sua convivência, a diferença muito grande que havia entre os ricos e os pobres, o grande proprietário, o dono e o escravo e o pobre, que nós vimos que era a maioria na igreja. Ele tinha que abrir mão, e nós vimos que o costume na igreja primitiva, aquele que tinha posse, era vender o que tinha e distribuir para os demais em situação de igualdade. O que nós vemos que se hoje foi exigido de alguém com posse fazer isso, a grande dificuldade, a diferença cultural que existe nos nossos dias. Enquanto que o pobre, quando aceitando Jesus, além de receber ele a salvação em Cristo Jesus, ser aceito naquela comunidade, ele recebe uma condição de igualdade, vamos dizer assim, em meio da comunidade que ali estava dizendo-se cristão ou servo de Jesus Cristo. Tiago nos alerta de que todo dom e boa dádiva é um presente de Deus. Devemos valorizar isso e não focarmos nas dificuldades e aflição. Nós vimos nessa lição também que não podemos focar no sofrimento, nas aflições, como o exemplo que nós vimos dos destinatários da carta de Tiago, que estavam passando por uma grande dificuldade, os dispersos de Jerusalém. Pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam passando por grande dificuldade, onde muitos estavam afastando da fé. Mas aqui o autor nos diz para focar no grande privilégio de serem transformados pela palavra da verdade, independente da sua condição social, independente da sua condição de vida, pessoas que deveriam valorizar e entender que Deus é o grande doador. Deus é o Deus que concede todas as coisas e a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. E é isso que nós devemos focar na nossa vida. A grande misericórdia de Deus, a bondade de Deus, em vez de focarmos no sofrimento, na angústia e nas dificuldades. Agradeço mais uma vez pela sua atenção. Peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe os arquivos de slide, divulgue o nosso blog, esse programa. Seja você um cooperador ou uma cooperadora desse programa, divulgando, para que tenhamos cada vez mais acesso e possamos contribuir para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja constantemente na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.